Bom dia, gente. Meu nome é Guilherme, do grupo Hello World. Estamos aqui mais uma vez na nossa plataforma Scratch para darmos uma aula. Então vamos lá, vamos fazer dessa vez um joguinho que a gente deu o nome de jogo de letra inicial, onde o nosso personagem aqui vai nos perguntar, vai dar um objeto pra gente, né? Ele vai perguntar se a gente sabe qual é a letra inicial do objeto. Aqui, por exemplo, a gente só colocou 2 objetos. No nosso exemplo, a gente também vai colocar só 2 objetos. E depois vou dar um desafio para vocês tentarem colocar mais objetos por si próprios, tá certo? Isso aqui a gente bota aqui a letra, por exemplo. Aqui ele vai repetir pra gente 5 vezes, né? Ele vai dar 5 objetos pra gente, que como a gente só tem 2 objetos, então ele vai ficar repetindo, mas isso não é importante. Então vamos por criação em si do jogo, né? Vamos lá, vamos aqui em criar. Dessas vezes a gente vai usar apenas uma mecânica nova, então a gente vai só usar coisas que a gente já viu, então vai ficar um pouquinho mais facilzinho, tá certo? Vamos primeiro colocar os nossos cenários. A gente vai usar 3 cenários aqui dessa vez, tá certo? A gente vai usar primeiramente o school, certo? Nossa escolinha aqui. Depois nós vamos colocar a nossa room 2, certo? Esse daqui. E aí, por terceiro, nós vamos colocar a nossa chalkboard aqui, certo? Nossa lousa. Aqui vocês podem ir em cenários aqui só pra gente remover esse cenário número 1, que é um cenário em branco, que não vai fazer nada. Então vamos colocar os nossos atores agora, né? Os nossos atores a gente vai usar basicamente 3 atores principais, né? A gente vai usar esse aqui, então pode tirar. A gente vai usar um botão 2, tá certo? Aqui, botão 2, tá aqui embaixo. Este daqui mesmo. Opa, acabei clicando errado. Aqui, este daqui, botão 2. Este aqui que tá na tela, tá certo? A gente pode renomear ele o nosso botão jogar, né? A gente vai colocar a posição dele como sendo 0 no X e no Y a gente pode colocar menos 130 para deixar ele ali embaixo. Vamos ir nas fantasias dele aqui, é a mesma coisa de sempre, né? Tem as 2 fantasias dele e a gente vai colocar o jogar escrito nele, né? A gente pode pegar aqui o texto, vamos colocar o texto em preto. Vamos colocar aqui o texto jogar. Vou deixar até em letra maiúscula. Maiúscula, tá bom, vai. Jogar, aí você centraliza ele aqui, tá certo? Deixa ele aqui no meio. Vai no segundo botão. Texto de novo. Jogar. Mesma coisa que a gente já tinha feito várias vezes, certo? Não precisa renomear nada, a gente vai deixar com esses nomes mesmo. Aí agora vamos adicionar mais um ator, que vai ser a nossa Kia, tá certo? Essa da nossa personagem aqui, legal? Vamos colocar ela na posição menos 175, deixar ela aqui do lado, e o X menos 25, para deixar ela aqui no chão, tá certo? E aí a gente pode deixar ela invisível por enquanto, a gente não vai mexer nela agora, nessa parte inicial aqui, depois a gente vai fazer ela mostrar, né, dentro do código. E aí a gente pode colocar aqui o ator que a gente vai usar para os nossos objetos. Como eu disse nesse exemplo aqui, nós vamos colocar só 2 objetos. E depois eu falei para vocês colocarem mais, depois de vocês verem o vídeo e tudo mais, né? Que a lógica é a mesma, vocês vão ver que vocês vão só repetir algumas coisas entre os objetos em si. Então, por enquanto, vamos colocar só 2. Esse aqui vai ser o nosso objeto-chave. Vocês podem colocar ele na posição 0 e no X, no Y, vamos colocar 50, né? Para deixar ele aqui em cima, que ele vai aparecer. Vamos renomear o nome do nosso ator para objeto, tá certo? E dentro dele a gente vai aqui em fantasias, a gente vai renomear aqui a fantasia para nome-chave, né? Deixa o nome, normalmente os nomes aparecem em inglês, que é do próprio Scratch, então já botam ele em português, porque vocês vão ter que ver a letra inicial, a não sei que vocês queiram um jogo em inglês, né? Mas idealmente colocar um nomezinho em português. E aí a gente pode colocar os próximos objetos, né? Aqui a gente vai, como eu disse, só 2 objetos, então vou colocar o próximo que vai ser o nosso pencil aqui, cadê? Pencil A, tá certo? O pencil A, que é o nosso lápis, né? Aqui vamos colocar lápis, tá certo? Como o nome dele. E a gente pode diminuir o tamanho dele, né? Vamos diminuir o tamanho dele pro tamanho
50, não 150 aqui. Vai deixar ele menorzinho aqui na tela, tá certo? A chavezinha também já tá no tamanho 50. Se vocês quiserem, vocês podem mudar o tamanho que vocês quiserem. Aqui a gente colocou até... acho que até ficou até um pouco pequeno. Acho que eu vou até deixar no tamanho original mesmo. No tamanho original fica um pouquinho melhor. Fica bom assim mesmo. Aí, como eu disse, vocês podem adicionar mais, certo? Vamos só usar 2, só para o vídeo ficar um pouquinho mais rápido e lógico. Só para vocês verem como é que funciona a lógica, tá certo? E aí, agora, para cada uma das letras, a gente vai adicionar um ator novo, né? A gente pode vir aqui embaixo, e como vocês podem ver, tem vários atores aqui no Scratch. E a gente vai pegar essas letras aqui, né? Os glow. A gente vai pegar cada uma delas, tá certo? Então, vamos pegar cada uma das nossas 26 letras aqui. Tá certo? Vamos adicionando cada uma delas. Aqui eu já vou explicando um pouquinho. Dentro do próprio Scratch, né, a gente vai usar um sistema que ele usa basicamente um salvamento de código, tá certo? Dentro de cada uma das letras a gente vai colocar um código, só que como elas são repetidas, certo? E como a gente não quer ter que ficar construindo cada uma das coisas 26 vezes, a gente vai só construir em uma e a gente vai copiar para as outras, tá certo? Então a gente vai usar um sisteminha que é o sisteminha mochila, que eu não sei se vocês estavam vendo ali, ó, mas aqui embaixo tem a mochila. E dentro da mochila você pode basicamente colocar só os próprios blocos ali dentro, né? E dentro desses blocos vocês podem usar eles em diversos atores ou em diversos... coloquei a mesma letra 2 vezes. Vocês podem colocar em diversos atores ou até mesmo em diversos projetos diferentes. Vocês vão ver que quando eu abrir ali, por exemplo, vai ter mais blocos que já foram criados pela gente antes, pra gente fazer os outros projetinhos que a gente fez pra vocês. Então é bem simples, mas vai ser bem útil. E como a gente já viu aqui antes, tá certo? Às vezes ficar repetindo é bem chato, né? Então, pelo menos isso daqui vai ajudar bastante a gente. Vamos terminar de colocar as nossas letrinhas aqui. Vamos colocar o P. Vamos colocar o nosso Q, o nosso R, tá certo? Cadê? Aqui, R, o S, aqui, opa, acabei colocando o T no lugar do S, mas tudo bem, S, dá pra até trocar de lugar aqui, só pra ficar na ordem alfabética, você pode colocar na ordem que vocês quiserem. Colocar o U. E também não precisa ser exatamente essas letras que eu tô colocando. Tem outras letras aqui, né? A gente só tá colocando essa porque a gente escolheu essa mesmo. Vocês podem também, caso vocês queiram, adicionar as suas próprias letras dentro de... Vocês podem baixar letras da internet, né? E uma imagem de uma letra, né? E colocar ali, como a gente já tinha colocado em outros projetos, né, atores de fora, né, você importa os atores, né, que ó, você pode colocar para enviar um ator de uma imagem diferente. Mas por enquanto vamos usar só essas letras mesmo. Essas letras aqui, elas estão razoavelmente grandes, né, então vamos colocar o tamanho delas, cada uma para metade do tamanho que está aqui. Vamos colocar todas elas o tamanho para 50, tá certo? Depois de vocês colocarem o tamanho 50 para cada uma das letras, vai demorar um pouquinho, mas podem pausar o vídeo e ir colocando. Agora vamos em si pro nosso código, tá certo? Vamos aqui deixar no nosso jogar, né? Vamos aqui em variáveis e vamos criar 3 variáveis novas, tá certo? Vamos chamar elas de acertos. Uma variável chamada objeto e uma variável chamada resposta, tá certo? Vou deixar todas elas aqui, elas vão aparecer aqui no canto, depois a gente faz elas sair ali do canto. E aqui dentro do ator 2, outra coisa, né? Acabei esquecendo disso aqui. As letras, vamos colocar elas numa posição legal, né? Porque a gente vai querer que elas apareçam aqui, só que a gente não quer ter que ficar mexendo em cada uma delas. Então a gente pode colocar elas numa ordem aqui que a gente quiser, né? Vamos colocar aqui o Z por último. Vamos colocar aqui, cadê o nosso
A. O A deve estar perdido aqui. Opa, acabei até mexendo na nossa chave. Ó, a gente tem que procurar aqui A. Vamos colocar ele aqui em cima. Aí vamos procurar o nosso B. Tá aqui. Então, se vocês quiserem colocando na ordem alfabética, né? Só para ficar um pouquinho mais fácil. Então, gente, aí vocês podem colocar aqui a ordem alfabética aqui, ou a ordem que vocês quiserem, contanto que eles estejam na telinha, tá certo? Aí agora depois, né, da gente criar essas variáveis, vamos aqui dentro do ator do nosso botão 2, e aí vamos pegar o nosso primeiro evento, né, quando a nossa bandeirinha for clicada, né, quando o jogo começar, a gente vai pegar a nossa aparência para ele mudar para o cenário da escola, né, que é esse cenário que está aparecendo por enquanto, e aí a gente vai pegar um outro evento, quando o cenário mudar para a escola, tá certo? Isso. Aí a gente pega a aparência para o nosso botão mostrar na tela, né? Acho que é que o botão apareça. Depois a gente vai fazer ele se esconder. Depois disso a gente vai pegar um controle. A gente vai pegar sempre, tá certo? Aí a gente vai pegar um outro controle. Espere até que, tá certo? Aí a gente vai pegar um sensor para nossa tecla aqui. Tocando em ponteiro do mouse, tá certo? Caso ele esteja passando por cima, aí a gente vai colocar uma aparência para mudar para a fantasia do nosso botão número 2, tá certo? Ou aqui a gente pode até colocar a azul, se vocês quiserem, né? A gente vai colocar aqui para quando passar por cima mudar para laranja, tá certo? E aí a gente vai colocar um outro controle. Espere até que. Aí a gente vai pegar um outro sensor tocando em ponteiro do mouse, ou no caso, a gente pode até dessa vez colocar o não, né, iniciando nosso operador, não tocando em ponteiro do mouse, e a gente vai colocar para mudar para a fantasia do nosso botão A, tá certo? E quando a gente passar por cima, o botão vai ficar laranja, quando a gente não estiver passando por cima ele vai ficar azul, certo? Bem simples, nada muito complicado. A gente já fez isso várias vezes antes, né? Aí agora a gente pode pegar um evento quando o ator for clicado, vamos colocar aqui embaixo. A gente colocar a aparência para ele se esconder da tela, né? Aqui. Aí a gente vai pegar um controle para ele parar os outros scripts desse ator, tá certo? Que a gente não quer mais que nada aconteça com ele, que você clica na tela e o jogo reinicia. E aí a gente vai colocar uma aparência para ele mudar para o outro cenário, e dessa vez vai ser o nosso Room 2, tá certo? Aí agora vamos pro nosso personagemzinho aqui, né, a Kia. A gente vai pegar o evento de bandeira, tá certo? Quando ele for clicado, a gente vai pegar a aparência para se esconder, tá certo? Que a gente não, quando o jogo inicia, a gente só quer que fique o botão na tela. Depois a gente vai fazer tudo ali desaparecer, mas como tem que mexer em todas, depois a gente vai fazer essa questão da nossa mochila. Aí a gente vai pegar um evento quando o cenário mudar para o nosso Room 2, tá certo? Aí a gente vai fazer a nossa Kia mudar para nossa fantasia que a gente quer, que é a Kia B. Você pode botar qual Kia vocês quiserem. Aí a gente vai falar para ela aparecer na tela, né? Quando a gente clicar para jogar o jogo. Aí agora a gente vai colocar um diga por uns 5 segundos, pode ser? E vamos colocar a seguinte frase, tá certo? Vamos colocar: olá. Aqui. Olá. Vamos. Vamos ver se você conhece, né? Vamos ver se você conhece com qual letra alguns objetos começam. Ok. Vamos deixar essa frasezinha aqui para ela falar pra gente, né?
Uma coisa ainda interessante, se vocês quiserem fazer a mesma coisa que a gente fez na nossa atividade anterior, colocar uma caixinha de texto, e que vocês podem ir aqui, né, e vocês podem colocar uma caixinha de texto pra ela falar, e vocês colocam essa mesma frase, né, aí vai aparecer o balãozinho e ela fala pra vocês essa frase aqui que a gente colocou. Uma coisinha a mais, caso vocês queiram fazer, se vocês lembrarem da atividade anterior, tá certo? Aí vamos colocar aqui, continuando, né? Vamos colocar aqui uma variável, a gente coloca muda para acertos, tá certo? E vamos colocar o valor 0, para quando a gente reiniciar o jogo, o nosso número de acertos voltar para ser 0, né? Em vez de ser o valor que estava antes. Aí a gente vai pegar uma aparência aqui, mudar para o cenário chalkboard mesmo, que é o que que ela vai perguntar pra gente vai mostrar o objeto e a gente vai ter esse tecladozão aqui que a gente colocou para escolher qual é a letra, certo? Aí dentro aqui ainda assim do ator, a gente vai pegar um evento quando o cenário mudar para chalkboard dessa vez. A gente vai colocar pela mudar para fantasia, vou colocar aqui a mesmo, e a gente vai pegar um controle, tá certo? Ela repetir x vezes. Aqui vocês podem colocar quantas vezes vocês quiserem. Aqui a gente vai colocar 5 vezes, tá certo? Que ela vai ser o número de objetos que ela vai mostrar pra gente, tá certo? A gente vai colocar 2 objetos e ela vai repetir 5 vezes, certo? Então eles vão se repetir nesse caso. Caso vocês coloquem vários objetos, ela vai acabar sorteando entre eles 5 vezes, tá certo? Para fazer as perguntas. Aí vamos colocar aqui um evento para transmitir e esperar. Vamos colocar uma nova mensagem, tá certo? Vamos colocar a mensagem sortear objeto, tá certo? E aí ela vai esperar até as coisas acontecerem. Agora vamos para o nosso objeto aqui que a gente colocou aqui na tela. Vamos primeiramente colocar uma aparência, ou no caso, colocar um evento. Quando eu receber sortear objeto, aí a gente vai colocar a aparência, vai colocar mudar para fantasia, tá certo? E aí na opção aqui, né, a gente vai colocar, em vez desse lápis aqui, né, a gente quer que seja sorteado o que vai ser escolhido. Então primeiro a gente vai colocar um operador, a gente vai colocar um número aleatório entre, a gente coloca ou a gente pode colocar até o número de objetos que a gente colocou, tá certo? Como a gente só colocou 2, então 2 aqui, para esse caso. Aí a gente coloca aqui, tá certo? Ele vai mudar entre as duas fantasias que a gente colocou. Aí a gente vai pegar a aparência, vai colocar o mostre, tá certo? Que a gente quer que apareça na tela. A gente vai pegar aqui em variáveis, mude para, tá certo? Aí a gente vai colocar a opção objeto. E aqui no valor a gente vai pegar a aparência, a gente vai pegar aqui embaixo, a gente pega fantasia e o nome em vez de número, tá certo? Que a gente quer que mude pro nomezinho que tá do nosso objeto, por exemplo, esse aqui é o nome chave. Não se esqueça então de sempre em fantasias deixar o nome que você quiser pro objeto, tá certo? Aqui tá lápis, aqui tá chave, normalmente do Scratch já vem um nome diferente, então vamos ver isso, porque isso daí é a parte mais importante do nosso código, né? Sem isso a lógica não funciona. Então aí vamos colocar um evento aqui para ele quando um evento quando o cenário mudar para escola, a gente quer que ele não fique aparecendo na tela, tá certo? Isso aqui, se vocês quiserem deixar aqui até antes, né? Que esse aqui tecnicamente acontece no início, né? Então é só quando o jogo iniciar para o objeto não ficar aparecendo na tela. Vocês também vão acabar colocando isso nas outras letras, mas depois a gente faz isso. Agora vamos voltar para nossa Kia, tá certo? A gente vai colocar aqui para ela dizer, vamos colocar um diga normal mesmo. Aqui, pode colocar aqui embaixo. Vamos falar para ela dizer o texto. Qual, tem que colocar em letra maiúscula aqui. Qual a primeira
a primeira letra do nome desse objeto, tá certo? E aí ela vai mostrar o objeto pra gente. Aí a gente vai pegar a variável aqui, mude para, a gente pega a resposta e coloca aqui, a gente pode colocar o texto esperando resposta, tá certo? E a gente vai pegar um controle, a gente vai pegar o espere até aqui, tá certo? E aí na hora a gente vai pegar um valor, a gente pode pegar o operador não, aqui, vamos deixar aqui dentro. Aí vamos pegar o operador igual, tá certo? Deixar aqui dentro também. E a gente vai colocar como os valores dentro o valor resposta e o texto esperando resposta, tá certo? A gente quer que as coisas aconteçam só quando você der a resposta, certo? Opa, vou colocar aqui, tá certinho, eu coloquei só esperando. Esperando resposta. Opa, aqui, tá certo? Tem que ser o texto igual que tá ali em cima, tá certo? Aí agora é uma parte interessante, que é o sistema de mochila que eu tinha falado antes, certo? Que é aqui embaixo. Se vocês clicarem aqui embaixo, tá certo? Ele vai carregar um pouquinho, nossa, vai carregar um pouquinho mais, porque ele tem que carregar vários códigos. Vocês vão ter esses, basicamente um baú que vocês vão poder guardar entre todos os seus projetos, tá certo? E vocês vão poder colocar esses blocos de código que vocês quiserem e vocês podem só clicar neles e arrastar de volta em vez de ter que ficar criando o bloco inteiro, tá certo? Aqui a gente tem vários, né, que a gente criou para outros projetos, mas aqui a gente vai criar um para as nossas letrinhas, tá certo? Então aqui para nossa letra inicial, vamos pegar aqui na letra A mesmo. E aí vamos colocar o que a gente vai colocar dentro da nossa mochila. Dentro dela a gente vai colocar o evento. Quando o cenário mudar para chalkboard, aqui, vamos colocar a aparência mostrar, isso. E aí a gente pode pegar esse balãozinho aqui e colocar dentro da nossa mochila, tá certo? Ele vai ficar aqui dentro. Se a gente quiser, a gente pode sempre puxar ele para cima, que a gente vai fazer isso na próxima letra, tá certo? Aí agora vamos pegar de novo o evento. Quando o cenário mudar para a escola, a gente quer que ele não esteja na tela, então vamos colocar um esconda, tá certo? E a gente vai colocar ele também dentro da nossa mochila, ok? E aí agora a última coisa que a gente vai colocar na nossa mochila vai ser quando este ator for clicado, tá certo? E aí dentro dele, ou no caso embaixo dele, né, a gente vai colocar a variável, vai colocar mude para, a gente coloca a opção resposta, tá certo? E aí a gente vai colocar um operador, a gente vai colocar aqui letra de valor 1 a 6, tá certo? Que aqui vai ser cada uma das nossas letras que vão aparecer aqui. Opa, aqui, letra 6 no inicial. E a gente vai colocar a nossa aparência aqui. Opa, aqui, fantasia nome, tá certo? Não podemos esquecer disso daí, que aí a gente quer que ele sempre escolha todas as letras que estão ali do nosso querido objeto. Então, e aí a gente pode colocar este pedaço de código aqui dentro da nossa. Agora é a parte interessante, né? Que a gente vai aqui para nossa próxima letra. E aí a gente vai colocar esses códigos aqui na tela, tá certo? Vocês podem jogar eles ali. Eles vão ficar um em cima do outro. Só mexer eles aqui para ficar mais bonitinho. E aí isso a gente vai repetir em cada uma das letras, tá certo? Vou fazer até a próxima letra para vocês verem. Vocês pegam a mochila, pegam o código que vocês colocaram e joga lá, tá certo? Coisa bem simples, pra gente não ter que ficar refazendo o código. E vocês vão colocar isso em todas as letras, tá certo? Vocês não precisam mudar nada, é só isso mesmo. Então, gente, depois de vocês colocarem em cada uma das letras, vamos voltar para nossa autarquia, tá certo? Vamos continuar essa última parte aqui do nosso código.
Que agora a gente vai colocar um controle dentro aqui do nosso repita. A gente vai pegar o se, então se não, coloca ele aqui embaixo. Dentro do se, a gente vai pegar o nosso operador de igualar, tá certo? A gente vai pegar ele aqui, a gente vai colocar inicialmente a variável resposta. E a gente vai colocar o outro como operador, letra D. A gente colocar o valor 1, letra 1 de acertos, tá certo? Opa! A gente tem que colocar a outra opção como sendo a variável acertos. Aqui, legal. Aí depois, dentro do então, né, dentro dessa primeira barrinha, a gente vai colocar uma aparência para ela dizer, né? Vamos colocar uns 5 segundos mesmo. E vamos colocar ela, a nossa mensagem que a gente acertou, né? Então, coloca aqui, parabéns. Tá certo? Opa. Parabéns, vírgula, você acertou a letra. Aqui, tá certo? Opa. Vou colocar isso. Você pode colocar a mensagem que vocês quiserem. A gente colocou esse daí mesmo. Certo? E aí a gente coloca uma variável adicione 1 a acertos, tá certo? Que aqui ele vai adicionar um nosso acerto. E embaixo, aqui no nosso senão, a gente vai colocar o diga por 5 segundos de novo, tá certo? Em vez da gente colocar uma mensagenzinha, a gente vai colocar dois operadores junte com, tá certo? Esses dois aqui. Colocam eles um dentro do outro até ficar 3 opções, né? A gente vai colocar a primeira opção como um texto. A gente pode colocar aqui, você errou a letra. Vou colocar aqui certinho, você errou a letra correta era. Aí pode dar um espaço, né? Não se esqueça de colocar um espaço, porque as coisas vão ficar tudo juntas. Aí aqui vocês podem colocar letra 1, né? Vai ficar com todas essas coisas aí. Letra 1 de objetos, né? Pegar a variável objeto. E com o último vocês podem botar um ponto final, certo? Só para ficar certinho. Aí vocês podem colocar isso aqui no lugar do olá, né? Dentro do diga. Vai ficar esse blocão de coisa. Aí embaixo, ainda em que dentro da nossa personagem, né? Embaixo desse repita, né? Então aqui por último, a gente vai colocar uma aparência para ela dizer durante 5 segundos, certo? A gente vai colocar a seguinte mensagem dentro de junte de novo, né? Vamos colocar aqui, vamos pegar dois juntos de novo. A gente vai fazer uma coisa bem semelhante do que está ali em cima. A gente colocar você acertou um total de, dá um espaço sempre. Aí a gente vai pegar a variável acertos, tá certo? E o último texto vai ser letras, ponto, né? Um pontinho final. Aí vocês podem deixar aqui no lugar do dia. E por último vocês podem pegar uma aparência, colocar um esconder, tá certo? E colocar para mudar para o nosso cenário escola, que é onde o jogo vai estar inicialmente, tá certo? É mais ou menos isso. Esse é o nosso jogo. Vamos até checar aqui, vamos pegar vamos aqui em variáveis, vamos fazer nossas variáveis. Ok, gente, só um pequeno detalhezinho. Eu coloquei aqui, vou fazer uma pequena correção. Aqui dentro de Kia, como vocês podem ver, se a gente for nessa linha aqui do se então, né? Tem a resposta igual a letra 1 de acertos, tem que ser resposta igual a letra 1 de objeto, tá certo? Não podemos errar isso daí, senão ele vai colocar que a resposta nunca tá dando certo, tá certo? Então, vamos só verificar aqui o nosso jogo. Vocês podem ver, vamos clicar aqui para pausar, bandeirinha verde. Aqui, vamos clicar em jogar, certo? Nosso personagem aqui vai perguntar pra gente e tudo mais. E vamos colocar aqui, por exemplo, esse aqui é a chave. A gente acertou a letra, tá certo? Aqui ele vai mostrar o próximo objeto. Aqui mostrou o objeto chave de novo, por exemplo. Vamos ver, vamos colocar a letra errada aqui. Ele falou que a gente errou, que essa não era a letra correta. A gente vai colocar aqui de novo, como por exemplo ele colocou chave pra gente mais uma vez. Vamos colocar aqui lápis, por exemplo. Aqui a gente acertou a letra. Vamos colocar agora
Vamos colocar aqui mais uma vez uma letra errada. Vai ver aqui. Tá dando certinho, tá certo? E o nosso personagem aqui no final vai falar que a gente acertou um número que tal. Aí agora vai resetar, tá certo? É sobre isso o nosso jogo. Como eu disse, um pequeno desafio para vocês, né? Vocês tentarem talvez colocar nas falas dela, colocar uma pra ela falar, né? Vocês vão aqui em extensão, coloque texto para fala, e aí depois você coloca a fala que você quiser que ela falar, e para vocês ter que colocarem mais objetos, né? Então vocês irem aqui objetos, em fantasia, e adicionar novos objetos, e sempre colocar a letra inicial como sendo maiúscula, só para ver se está dando certinho, e o nome que vocês quiserem, né, que o objeto tenha. Mas é mais ou menos isso. Muito obrigado, eu acredito que essa seja a nossa última aula, então muito obrigado por todas essas as últimas aulas que a gente teve. Espero que vocês tenham aprendido bastante a como usar o Scratch, e espero que vocês usem ele para projetos próprios, né, e projetos que vocês encontrem por aí. Por exemplo, acredito que no próprio Scratch tenham desafios para vocês criarem coisas. Então é mais ou menos isso, né, uma ideia para vocês terem só um pouquinho de pensamento como funciona a programação, né? Como é pensar em lógica, como é pensar em que cada coisa tem os seus passos e você tem que ficar seguindo eles de um por um, tá certo? Esse aqui é a nossa, como a gente chama basicamente de conversando com o computador, tá certo? Que o computador ele só entende pequenas frases, né? Ele só entende pequenos comandos. Então, mas se você colocar todos os comandos juntos, você vê que as coisas acontecem, né? As coisas funcionam. Mas é mais ou menos isso. E muito obrigado por esse semestre, né, de ensino. E adeus.